Tudo partia da pessoa do pai da família. A parábola contém os principais ou os princípios básicos da mensagem cristã, ou seja, do evangelho que Jesus pregava. Filosoficamente, dentro de uma filosofia cristã, a mensagem da parábola do filho pródigo, ela não passa uma mensagem para o mundo. Ela é uma mensagem restrita para a igreja do Senhor Jesus. Muitos leitores, estudiosos, interpretadores da Bíblia cometem um grande equívoco quando fixa a sua visão principalmente no filho mais novo. Mas a mensagem principal que Jesus quer passar para a igreja está na figura do filho mais velho. Tanto a figura do filho mais novo, quanto a figura do filho mais velho, ambos é uma mensagem específica para a igreja do Senhor Jesus. Os publicanos eram classes de povos que pertenciam à nação de Israel. Os escribas e os fariseus eram classe de povos que pertenciam à nação de Israel. Então a mensagem ela é direcionada para a igreja do Senhor Jesus, contextualizando para os nossos dias. Então vamos analisar a figura de cada filho nesta noite, para entendermos a mensagem de Jesus. Vamos analisar a figura do filho mais novo. Quem era o filho mais novo? Qual o caráter que o filho mais novo possuía? Como era o coração desse rapaz? Nós iremos encontrarmos a resposta para essas perguntas no seu pedido que ele faz ao seu pai. Versículo de número 12. Vamos ler o versículo 11, em seguida o versículo 12. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Este pedido deste filho mais novo, meus irmãos, vai desnudar o coração daquele rapaz. Vai revelar o caráter, a personalidade e os sentimentos que haviam sido desenvolvidos dentro do coração daquele moço. Então, o filho de pai, dai-me a parte da fazenda, a parte da herança que me pertence. Eu entendo aqui que o coração deste cidadão, ou da figura do filho mais novo, era um coração que desejava libertinagem. O aconchego, a dedicação do seu pai para com os seus filhos, ou para com o seu filho mais novo especificamente, não conseguiu atrair a atenção do seu filho para permanecer sobre a tutela, sobre o domínio do seu pai. Dentro de um entendimento da linguagem bíblica, quando o filho de pai, da minha parte da fazenda, ele está pedindo
a direção da sua própria vida. Ele diz: eu não tenho mais desejo de que o Senhor continue a administrar a minha vida. Eu sou autossuficiente e tenho condições de viver através das minhas decisões. Ele rejeita a administração do seu pai. Ele rejeita a orientação do seu pai sobre a sua vida. Então nós encontramos aqui a autossuficiência daquele filho mais novo, ou o coração do filho mais novo sangra o coração do pai quando diz: eu sou autossuficiente para viver e tomar as minhas decisões. E sangra mais ainda quando seu pai reparte a sua herança e ele rejeita a proximidade do seu pai. Ele vai embora para uma terra muito, mas muito distante. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo nesta noite? Glória a Deus. Então Jesus usa a figura do filho mais novo e ele encarna na classe dos publicanos e dos pecadores. Os publicanos e os pecadores eram povos que viviam sem regras. Eram povos que não queriam viver sob a tutela da lei de Israel. Era um povo que vivia a sua vida baseada no seu bel prazer, no seu próprio entendimento. Eram povos que viviam a sua vida sem o governo de Deus. E Jesus, quando relata a figura ou a história da figura do filho pródigo, do filho mais novo, ele diz para os publicanos e os fariseus: assim são vocês, publicanos e fariseus. Não querem viver sobre a tutela do Deus Criador. Não querem viver sobre o domínio, o governo do Deus de Israel. Vocês querem extrapolar os limites que ele estabeleceu para vocês. Glória a Deus. Contextualizando a figura do filho mais novo para os dias atuais, nós encontramos a personalidade desse filho mais novo no caráter de muita gente nas igrejas hoje. Vivemos uma época em que muitos cristãos, apesar de terem a dedicação de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, eles querem a autonomia espiritual. Eles querem viver conforme o seu próprio entendimento. Eles querem rejeitar aquilo que Deus tem para a sua vida de melhor. Estão vivendo um cristianismo pseudo, um cristianismo falso, distante do Pai Celestial. Pegaram as suas malas, estão vivendo de forma dissoluta. Quando o cristão não baseia a sua vida, não regra a sua vida vinculada à palavra de Deus, ele está dizendo: eu sou autossuficiente, Deus, e sei o que fazer da minha vida. Quando o cristão negligencia uma vida de oração, uma vida de meditação e de devoção à palavra do Senhor, ele está figurando a personalidade do filho mais novo. E nós estamos vendo muito isso nos dias atuais, principalmente no contexto da atualidade da nossa sociedade cristã. As pessoas não querem mais viver a sua vida baseada na palavra.
Outros usam a Bíblia para dar margem aos seus comportamentos errados, sua fala errada, seu modo de vestir indecente. Usam a palavra de Deus para advogar a sua vida errada. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Como consequência dessa rejeição do controle de Deus sobre nossa vida, a vida de muitos estão lá embaixo. O filho pródigo se achava autossuficiente, se achava capaz de dirigir a sua vida e desceu os mais profundos abismos das humilhações da época. E nós estamos vendo muitos de nossos irmãos, muitos de nossos amigos lá embaixo, sem graça de Deus na vida, sem virtude de Deus na vida, sem vontade de orar, de passar um tempo com Deus. A palavra não arde mais dentro do seu coração, a palavra não tem mais sabor de mel na sua boca. Ele escanteou o altar da oração e escanteou a palavra pelo Big Brother, pelas redes sociais. Ele acha mais prazeroso estar comendo pizza com os amigos do que passar uma hora dentro do seu quarto em conversa com Deus, do que passar dia, horas e noite se alimentando da palavra do Senhor. Estão até conquistando coisas materiais, estão cegos espiritualmente, estão dizendo que a bênção do Senhor está sendo derramada sobre a sua vida, mas se nós analisarmos com um olhar bíblico, ele está cego, nu, pobre, sem Deus, sem graça, desgraçado. Porque quando a nossa vida está agraciada por Deus, a nossa fala denuncia a graça. O nosso comportamento denuncia a graça. Mas infelizmente estamos vendo o inverso nos dias de hoje. Mas o filho caiu em si e retornou à casa do pai. Aqui nós encontramos o favor imerecido de Deus sobre a humanidade. A pura, abundante graça manifesta, exposta na cruz do Calvário, para dar vida a todos que aceitar o domínio do bom Pai sobre as nossas vidas. Quem está entendendo esta palavra nesta noite? Levantar-me-ei e retornarei à casa do meu Pai. O Espírito Santo nesta noite está nos dizendo: nos levantemos e retornemos aos cuidados, à administração do Pai sobre nossas vidas. Alguma coisa da nossa vida está libertina. Alguma coisa da nossa vida não está sobre o domínio de Deus. E através desta palavra, o Espírito Santo de Deus está dizendo: o Pai quer dominar a tua vida por completo. O Pai quer que a palavra seja doçura na sua boca, no seu paladar. O Pai quer estar contigo, vivenciando com a tua vida nos momentos mais angustiosos, mais caóticos. O salmista disse: o Pai me esconde no esconderijo secreto dos seus mistérios. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo angustiante, nesse tempo de tantas informações que vai golpear o nosso coração, que vai golpear a nossa fé, o Pai está dizendo: eu quero ser a tua casa,
Eu quero ser a tua morada. Eu quero viver uma vida a dois contigo. E o medo, o pavor que está sendo pregado nos quatro cantos da terra não vai abalar o teu coração. A depressão não vai poder chegar no teu coração. Não vai te derrubar. Não vai aniquilar a tua vida. Porque o Pai está com a graça estendida sobre a tua vida. Estamos vendo aí grandes números de pessoas se matando, grandes números de pessoas vivendo uma vida angustiosa, a depressão aumentando, a miséria aumentando, e o Pai está dizendo: eu sou a morada verdadeira, eu tenho para a tua vida o que você precisa. Sua autossuficiência está te levando ao caos espiritual, mas o Pai nesta noite está com a graça estendida sobre a tua casa. Vamos entender agora o coração, o caráter do filho mais velho. O filho mais novo retornou. Houve festa. Aí aparece a figura do filho mais velho. Quem era o filho mais velho? Qual eram os valores que formavam o caráter do filho mais velho? Jesus vai usar a figura do filho mais velho, vai colocar o dedo na cara dos escribas e dos fariseus, vai dizer: vocês são os filhos mais velhos. Glória a Deus. Versículos 28, o 29 e o versículo 30. Algum dos irmãos, por favor, se puder ler. Capítulo 15 do livro de Lucas, versículo 28, 29 e o 30. Amém? Vamos ler novamente para a gente entender melhor. O texto a gente tem que ler, reler, para ele estar dentro de nós e nós absorvermos uma compreensão melhor. Mas ele quem? O filho mais velho, quando ouviu o barulho da música, da festa, na casa do pai sendo desenvolvida, mas ele se indignou e não queria entrar. E o pai saiu da festa, insistia, participe da festa também. Glória a Deus. O versículo 29, mas ele respondendo disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda para com as meretrizes, não mataste o bezerro cevado. Olha aqui, irmãos, o coração desse filho mais velho sendo desnudo por ele mesmo. Não adianta ninguém apontar, censurar a vida de ninguém. Porque a censura vem através de nós mesmos. Glória a Deus. E aqui nas expressões da figura do filho mais velho, nós iremos compreender o coração daquele rapaz. Ele diz, o texto diz, ele se indignou
e não queria entrar. Dentro de um contexto histórico, filosófico, nós iremos encontrar o primeiro erro do filho mais velho. A primeira desobediência às leis paternas da época. Primeiro, era uma festa familiar. E o contexto da festa era o coração do pai alegre. Pelo filho mais novo que estava perdido, foi reencontrado, voltou e reviveu. E ele se rejeita a não participar daquela festa. Quebra o primeiro princípio da obediência da sociedade daquela época, que não poderia ser quebrado, mas ele diz: eu não quero participar desta festa. Ele revela o quê? Um coração rebelde. Ele revela o quê? O mesmo veneno do coração do filho mais novo, rebeldia. E a história vai trazer um peso negativo ainda maior, quando o pai sai da festa e diz: entre, insiste com ele. O pai quebra o protocolo, desce para dizer: entre, não desobedeça a minha ordem. Ele vai abrir a boca e vai revelar a carniça que era o coração dele. Ele abre a boca e diz: mas respondendo ele disse: eis que te sirvo há tantos anos, e o Senhor não me deu um cabrito para eu me divertir. Aqui nessa fala nós encontramos o mesmo veneno que o coração do filho mais novo tinha: interesse próprio. O filho mais novo, no seu pedido, revelou interesse próprio. E ele diz: eu tenho te servido não por amor, eu tenho te servido por interesse. O Senhor não está satisfazendo os meus interesses. Segure aí. Ele revela religiosidade. Há tanto tempo tenho te servido e não tenho transgredido um dos teus mandamentos. Hipocrisia. Logo no início da fala, ele já começa a quebrar os princípios da ordem paterna da época. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? Nós encontramos um homem altamente religioso, mas sem amor no coração, sem a graça de Deus na sua vida. E o Senhor olha para os escribas e os fariseus e diz: vocês são semelhantes à figura do filho mais velho. Vocês conhecem a lei de Deus, vocês escribas ensinam a lei de Deus, e vocês fariseus interpretam a lei pelo seu bel prazer. Vocês são hipócritas, são religiosos, hipócritas, estão distanciados de mim, mesmo estando dentro do terreno de Israel. Deixa eu contextualizar a mensagem para os dias atuais. Nós encontramos a figura do filho mais velho personificada na vida de muita gente nas igrejas por aí. Nunca nós vivenciamos uma época em que os irmãos conhecem tanto a palavra. Tantos teólogos dentro da igreja, tantos mestres, tantos professores dentro da igreja, tantos irmãos que são amantes das escrituras, que são amantes dos livros, mas o coração dele é desnudo, e nós encontramos a religiosidade dentro do coração, através da sua fala, através do seu comportamento. Não estão na igreja pelo princípio básico de seguir a Deus, o amor. O amor é o princípio básico e suficiente que Deus requer do homem para servi-lo. Jesus figurou como principal mandamento. Tem
Tem gente que diz: eu amo a Deus, amo estar na igreja, amo a palavra, mas são hipócritas, religiosos, que querem viver uma vida baseada na sua autossuficiência, no seu bel prazer. Ou eu estou contando história de carochinha? Mas a mesma graça que foi manifesta para o filho pródigo, o filho mais novo, foi manifesta para o filho mais velho. E o Espírito Santo de Deus nesta noite está dizendo para nós, através desta palavra: eu não quero apenas que a Bíblia esteja na sua mente. Eu não quero apenas que você seja frequentador da casa do Pai. Eu quero que a Bíblia seja o seu modo de vida, sua regra de prática e fé. Eu quero que a palavra de Deus cumpra-se o que o apóstolo Paulo disse em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra habite em vós abundantemente. A palavra, o termo habitar tem o sentido de governo, tem o sentido de liderança. O Espírito Santo está dizendo nesta noite para a minha e para a tua vida, para todos nós, obreiros da casa do Senhor, o Deus que nos chamou, que nos comissionou, que nos deu privilégio, que nos deu destaque. Ele não quer apenas que nós apareçamos 2, 3 dias nos templos, empalitosado, bonito. Ele quer que a palavra arda em nosso coração, em nossa mente. Ele quer que o nosso hálito seja a Bíblia. Ele quer que as nossas entranhas exale palavra. Ele quer que a Bíblia esteja nos pés, nas mãos e no nosso coração. Quando isso acontecer, as bênçãos do Pai vai seguir a nossa casa, vai seguir o nosso ministério, porque o Pai ama, e Ele ama mais ainda, quando Ele percebe que o Filho o ama acima de todas as coisas. Aleluia. Jacó amava todos os seus filhos, mas o amor de Jacó por José era muito maior. Por quê? Porque Jacó percebia que José amava de graça, se importava com os interesses da casa, da família, de graça, sem interesse nenhum. Quando isso acontece, vem sem você fazer esforço o que você precisa. Nós almejamos muitas coisas do celeiro de Deus. Nós almejamos dons, os finos dons, os dons espirituais, o finíssimo dom da interpretação. Almejamos, mas o Pai olha para nós e não vê qualidade no nosso amor. Jacó olhou para José e viu qualidade no amor de José. E como consequência dessas qualidades, o Senhor, Jacó, deu para ele um grande presente. Esse presente, aonde José chegava, todo mundo sabia: é amado do Pai, é um filho especial. Não tem crente assim, irmão? Não tem crente assim no nosso meio? Que quando você chega, você tem prazer de estar com ele, porque ele é ornamentado pelos presentes do Pai na vida dele. A fala dele são favos de mel ao nosso coração. Chegamos angustiados e ele nos tem uma palavra que vai nos levantar. Se
cumpre na vida dele. Efésios capítulo 4, versículo 28 e 29. A boca dele é fonte de graça, é fonte de palavra que traz edificação para nós. O andar dele é um andar que transmite Jesus. Onde ele chega, o perfume de Jesus é exalado no meio da sociedade. Ele é diferente, sabe por quê? Porque ele é amado do Pai, porque ele ama o Pai acima de todas as coisas. Se faltar emprego, ele é crente. Se a porta se fechar, ele é crente. Se alguém o perseguir, ele continua amando o Pai. Se fizer uma mudança na vida dele que ele não gostou, mas por amor ao Pai, ele permanece na igreja, permanece no ministério, e Deus vai sobressair o seu amor sobre a vida dele. Está faltando na nossa vida o que faltou no coração do filho mais novo e o que faltou no coração do filho mais velho. Está na casa de Deus por amor. E este amor tem que ser completo. Observe que Jesus usa a expressão dizendo: quer amar a Deus, esse amor tem que ser de todo. Todo. Olhe que ele não aceita repartição. Ele diz: quem amar esposo, esposa, pai, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui ele é exigente e exige mesmo ao pé da letra, com intensidade. Nesse tempo de pandemia, como pregou aqui o irmão Arthur na quarta-feira, antes da pandemia era tanta gente com fé, com ousadia, pisando na cabeça do diabo, mas bastou o Senhor permitir esta miserabilidade para tratar com a humanidade, especificamente com a igreja, que muitos, entre aspas, guerreiros da época, ou de outrora, antes da pandemia, estão escondidos, negligenciando o culto, negligenciando o trabalho. Espendurando a palavra do Senhor. Nós temos que nos prevenir? Temos. Mas foi nos momentos de crise da história bíblica que figuraram os grandes heróis da fé. E esses heróis da fé que figuram para nós são exemplo para a nossa vida até hoje. Alguns heróis da fé viveram há mais de 5, 6 mil anos e ainda os seus valores estão alicerçando a nossa vida. Se Jesus não voltar daqui a 10, 15 anos, que exemplo nós teremos para a geração que vem? Uma geração que passou, uma geração amedrontada, uma geração fracassada. É por isso que tem um pastor aí, um pregador da internet, que diz que a geração de hoje é a mais fraca que já existiu, porque não suporta uma repreensão do pastor. Já é motivo dele dizer: Deus, dá-me a minha parte que eu vou viver sozinho. Ele não suporta um momento angustiante, um vento soprado de angústia sobre a casa dele, que ele diz assim: há tanto tempo tenho te servido e só vivo no sofrimento. Esse negócio de secreto não dá para mim. É a realidade dos dias de hoje. É por isso que nós estamos estudando uma lição bela. Os presentes de Eliezer para Rebeca. Os presentes do Espírito para a noiva. Olha, eu vou usar um termo aqui rasteiro e humano. Ele está doidinho para colocar em mim, colocar em você. Sabe por que ele não tem colocado? Porque ele não tem se agradado de nós. Se tão somente ele se agradar de nós,
nós iremos viver o melhor nesta terra, iremos comer o melhor da terra, iremos estar abundante com Deus. Que a palavra do Senhor habite em sua vida abundantemente. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Avisando que domingo haverá reunião para o ministério, a partir das 14 horas. Amanhã à noite temos uma reunião com todos os professores e os secretários da escola bíblica do nosso campo, aqui na nossa igreja sede. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus. No meu relógio já são 8 horas, ali está um pouco atrasado, vamos terminar conforme manda a autorização. Fiquemos de pé no nome do Senhor Jesus, e nós vamos convidar nesta noite o presbítero Dorival, ele vai estar orando, e o presbítero Ferraz vai estar nos abençoando com a bênção apostólica no nome de Jesus. Os irmãos continuem orando pelo irmão Erivaldo, para que Deus restabeleça por completo a sua saúde, e o servo de Deus volte às suas atividades e esteja conosco no nome do Senhor Jesus. Quantos necessitam das orações? Oremos. Soberano Deus e Pai, te louvamos porque ouvimos a tua voz. Abençoa poderosamente a tua igreja, abençoa o nosso pastor, o ministério. Cura os enfermos, meu Senhor. Restaura por completo a saúde do presbítero Erivaldo, Senhor. Rogamos por ele e por aqueles que estão enfermos. Apresentamos também o irmão Maxwell, que vai se submeter a uma cirurgia, Senhor. Sê com ele nesta jornada, nos despede em paz para o nosso lar. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Esta palavra para todos nós. Levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele abençoa a tua entrada e a tua saída. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Ele diz: amém.